Você se preocupa com os alimentos que consome? A sua preocupação é com a estética do seu corpo, a sua saúde, com as duas coisas? Ou vai além disso tudo? É também um estilo de vida baseado no posicionamento político? Nesta edição do Abre Aspas, a gente vai conversar sobre todas essas questões e também vai falar sobre feiras e espaços no Recife que oferecem propostas diferenciadas de alimentação, com opções que vão da comida orgânica à vegana. A convidada do programa é Fabrisa Silva. Fabrisa, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Ela é tecnóloga em gastronomia pelo Centro Universitário Senac de São Paulo, idealizadora da empresa Fruteto Cozinha Artesanal e uma das organizadoras do Festival Gastronômico Vegetariano do Recife. Fabrisa, como você definiria uma alimentação saudável? Olha, existem muitos conceitos que a gente pode aplicar, né? Afinal de contas, uma coisa que pode ser saudável para mim não necessariamente é saudável para você. Então, primeiramente, eu acho que uma alimentação saudável é aquela que se adequa nutricionalmente à necessidade de cada indivíduo, seja uma criança, um idoso, gestante. Então, o primeiro ponto está aí. O segundo ponto é que seja uma alimentação que seja saborosa. Então, para ser saudável, ela precisa suprir a nossa necessidade também de consumir comida gostosa. E saudável também do ponto de vista social e do ponto de vista sustentável. Então, o alimento como produto social é aquele que une as pessoas, aquela refeição que a gente faz à mesa, com a família, com os amigos. E também um alimento sustentável é aquele que causa o mínimo impacto ambiental possível e também o mínimo impacto negativo para o nosso corpo. E quais são as diferenças entre a alimentação de uma pessoa vegetariana e uma pessoa vegana? A diferença básica é a seguinte: uma pessoa vegetariana, algumas correntes dizem que vegetariano é aquele indivíduo que só consome produtos de origem vegetal. Mas, comumente, a gente conhece o vegetariano como o ovo-lacto-vegetariano, ou ovo ou lacto-vegetariano, que são os proto-vegetarianos. São pessoas que consomem alimentos vegetais, mas também consomem derivados animais, então leite, ou ovo, ou mel. Então, vegetariano, comumente, é o ovo-lacto-vegetariano. E o vegano vai um pouco além do estilo de vida. Então, já tem mais duas vertentes. Vegano é aquele indivíduo que não somente não consome nenhum produto de origem animal na sua alimentação, mas também não consome em nenhum outro aspecto da sua vida produtos que causem exploração animal. Por exemplo, não utiliza produtos de couro, não utiliza própolis que vem das abelhas, não utiliza cera e também, em determinados níveis, evita consumir produtos que venham de empresas comumente conhecidas por explorar animais humanos e não humanos. Já o vegetariano estrito é aquela pessoa que somente retira todos os produtos animais da sua alimentação. Isso não engloba outras esferas do comportamento e da vida. E o que é um alimento orgânico? Há uma relação desse tipo de alimento com a alimentação dos vegetarianos e dos veganos? Existe uma ligação muito forte. Não é uma ligação obrigatória, mas a escolha pela alimentação vegetariana ou vegana, principalmente vegana, normalmente ela está pautada por uma preocupação grande com a saúde, por uma preocupação social, por uma preocupação ambiental, por uma preocupação com o bem-estar animal. E o animal que você tem que pensar também, além dos animais que servem comumente para alimentação, é você. Então, a sua saúde é muito importante, por isso que existe uma busca muito grande, uma busca natural até, dos indivíduos veganos e vegetarianos por um produto orgânico, que é aquele alimento que é produzido, aquele produto vegetal que é produzido sem uso de agrotóxicos defensivos ou aditivos químicos que são normalmente muito prejudiciais. Se você for parar para pensar, aquele veneno que é jogado na lavoura, ele não mata somente o inseto. Ele mata um ser vivo, tal qual você. Você também é um ser vivo. Então, aquele produto utilizado em determinadas quantidades certamente não vai te fazer bem. Então, existe uma ligação muito tênue, apesar de não obrigatória,
né? A gente conhece, a gente convive com muitos vegetarianos que realmente não têm uma necessidade de consumir produtos orgânicos ou produtos saudáveis, que têm uma dieta, digamos assim, mais junk food, mas é muito comum. Então, está intimamente ligado. E além dessas 3 alternativas que você comentou agora, os alimentos orgânicos, o vegetarianismo e o veganismo, existem outras possibilidades de se buscar uma saúde melhor através do alimento? Olha, sempre existe, certo? Eu acredito que a busca por uma alimentação mais saudável, seja de qualquer indivíduo, ela sempre vem em etapas. Então, é muito difícil uma pessoa que leva uma alimentação que não é saudável, de repente acordar um belo dia e dizer, hoje eu quero ser a pessoa mais saudável do mundo e vou buscar só coisas sem aditivos. É muito difícil. Eu diria que não é nem praticável, porque a pessoa não vai conseguir manter essa decisão por muito tempo. Então, inicialmente, o ideal é que a pessoa tente tirar produtos industrializados, ou produtos com excesso de gordura, com excesso de açúcar. Aos poucos, comece a procurar aquilo que lhe faz bem, certo? Existe até uma doença que já é diagnosticada, que é aquela que as pessoas somente comem o que elas julgam ser 100% saudável, que é a ortorexia. Isso também é prejudicial. A partir do momento que a comida ela deixa de ser um produto prazeroso para você, que passa a ser aquela obsessão de você só comer o que é certo, só comer, digamos, o que é orgânico, isso não vai te fazer bem, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, enfim. Então, o ideal é que seja gradual. A busca por uma alimentação mais saudável, seja ela em qual esfera for, seja ela na esfera dos orgânicos, da alimentação vegetariana ou vegana, tem que ser gradual e tem que servir ao estilo de vida do indivíduo. Não adianta você se debruçar sobre uma determinada dieta e tentar seguir se aquilo não funciona para você, fisicamente falando, do ponto de vista da saúde ou do ponto de vista social. Se não funciona para você, você não vai conseguir levar por muito tempo. Você tem que conhecer o seu corpo para saber o que o seu corpo aceita bem ou não aceita. A gente vê muitas intolerâncias por aí. Cada indivíduo é diferente. Então, as pessoas precisam ter senso crítico em relação à alimentação e entender que a saúde começa por aí. Fabrisa, a gente agora vai assistir a um material produzido pela equipe do programa Abre Aspas, no Orgânico 22, um café que funciona no bairro das Graças, no Recife. A alimentação saudável para você é realmente um estilo de vida ou é uma opção? Não, para mim é um estilo de vida. Eu procuro agregar diariamente em casa também. Faço algumas opções, por exemplo, não utilização de gordura, redução de açúcar. Eu também tenho um histórico de vida como atleta, então para mim tem toda uma ligação. O que é alimentação saudável para vocês? É uma opção ou é um estilo de vida realmente? A alimentação orgânica é uma coisa que a gente está pensando mais a longo prazo. Assim, é aquilo que vai fazer um efeito no nosso corpo, que mais pra frente vai fazer uma diferença. Como foi que você decidiu entrar nesse estilo de vida? Foi inicialmente porque eu queria emagrecer, mas depois eu comecei a ver que, isso aqui eu sei que é melhor, sabe? Poxa, imagina, você tá comendo uma coisa, principalmente um legume cru. Tem que pensar, poxa, isso aqui não tem veneno nenhum, sabe? Eu tô colocando ele natural dentro do meu corpo. Então, assim, que ele seja o mais natural possível. Qual o perfil do público que frequenta o Orgânico 22? O perfil é bem variado, sabe, Betina? Ele primeiro vem de um público que quer uma alimentação saudável, limpa, de agrotóxicos que eu falo. As pessoas se preocupam com qual alimento está comendo, o que é que está sendo servido para eles. O público é tanto vegetariano como vegano, como pessoas curiosas com esse movimento que está crescendo. A Orgânico 22 eu tenho ela como extensão da minha casa, que a gente sinta-se em casa. A Orgânico 22 é isso. Eu acho que, na verdade, eu não tenho um marco para isso. É a necessidade do próprio corpo que está pedindo para ser acariciado com boa alimentação.
Então, não existe assim um motivo. É o sabor que é gostoso do sanduíche, é o sabor que é gostoso da salada e que ainda por cima faz bem. Aí já ajuda. Você tem direito de escolha do que você come, que você coloca para dentro. E quando você cria essa consciência, é como eu falei anteriormente, passa a ser regra, né? E não exceção. A matéria que você assistiu foi toda produzida com celulares e um iPad. Fabrisa, com isso que a gente acabou de assistir agora, você poderia dizer que essa busca por uma alimentação mais saudável é uma moda passageira ou é algo que veio para ficar? Olha, eu acredito que é uma necessidade, certo? Ela não chega ao mesmo tempo para todas as pessoas. E ela pode se apresentar até como uma moda. Mas isso não deixa de ser positivo, porque sendo enxergada como uma moda, mais pessoas têm acesso a isso e mais pessoas podem sentir aquele despertar para buscar uma alimentação mais saudável, mais completa. Pode até ser uma moda, mas não deixa de ser positivo. Eu acredito que é um chamado realmente, um despertar de cada pessoa em buscar o que é melhor para o seu corpo, que a gente conhece tão pouco até hoje. A gente conhece muito pouco da nossa própria saúde, das nossas próprias necessidades. Então, se for uma moda, é uma boa moda. E você também tem uma empresa que trabalha com produtos naturais, alimentação saudável. E como é que ela funciona? Olha, a Fruteta é uma empresa que tem 2 anos aproximadamente e ela tem uma proposta de alimentação deliciosamente vegana. A gente fala assim porque muitas pessoas têm a imagem de que a alimentação vegana é muito restrita, que não é saborosa. Então, a gente se esforça muito para poder quebrar esse preconceito e a gente faz de tudo. Então, desde pães, doces, bolos, alguns produtos a gente trabalha somente por encomenda, porque a demanda realmente é muito grande. E de segunda a sexta a gente tem um delivery de almoço. E, acredite ou não, a maioria dos nossos clientes não é vegano, são pessoas que simplesmente querem buscar uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação mais leve, mais saudável ao longo do seu dia a dia. Então, são pessoas que estão aí nesse despertar, estão aí nessa busca. Ainda não são vegetarianas ou não são veganas, muitas nem têm a pretensão, mas acreditam que é um bom caminho a seguir esse equilíbrio. A gente percebe que o custo com produtos naturais costumam ser mais elevados. Você saberia dizer o porquê? Saberia. Em grande parte, isso eu não acredito que é verdade. Eu acredito que é equivocado. Se você partir para os alimentos, para os hortifruti principalmente, se você frequentar uma feira orgânica e se você frequentar, por exemplo, um supermercado, que é onde a maioria absoluta das pessoas faz as suas compras, você vai notar que na feira orgânica os preços são muito menores. Você está lidando diretamente com o produtor. Aquela produção, ela tem custos maiores do que uma produção em larga escala? Às vezes sim, às vezes não. A qualidade do produto é diferente, mas normalmente o preço do hortifruti orgânico, se ele for um produto local, isso é muito importante, ele é menor do que um produto que você vai achar numa grande rede de supermercados. Porém, os produtos que são empacotados, eu não digo nem industrializados, mas os produtos empacotados, muitos cereais, etc., eles são realmente mais caros. Por quê? Porque a produção é mais cara. Porque a produção, ela é menos, digamos assim, o rendimento às vezes é menor. Então, se você tem uma empresa que trabalha com um grande número de pesticidas, uma Monsanto da vida, que trabalha com produtos transgênicos, eles têm um custo ínfimo de produção, porque eles produzem de qualquer jeito. Então, se você vai produzir realmente com cuidado na saúde daquele consumidor, normalmente fica mais caro, a mão de obra é mais cara, é mais especializada. Isso são de produtos, digamos assim, semi-industrializados. O meu ramo de trabalho é a produção artesanal. Então, eu produzo tudo aquilo que eu vendo para o meu consumidor. Então, eu compro o produto bruto, digamos, a farinha orgânica, e eu produzo pão 100% orgânico, 100% integral, 100% orgânico, eu produzo tudo. Então, isso termina ficando caro porque é feito em pequena escala.
Então, se fosse feito numa escala maior, certamente ficaria mais barato. E também precisa de uma mão de obra especializada. É outra coisa que eu sempre comento. A gente produz muito mais alimento do que a gente efetivamente consome. Então, se a gente produzir com mais consciência e consumir com mais consciência, a gente vai ter um custo aí equilibrado entre o que a gente pode produzir e o que a gente pode pagar. Então, a verdade realmente é essa. Não adianta você produzir toneladas e toneladas de arroz a um preço barato, um preço baixo, sendo que um terço desse arroz vai para o lixo. Então, de fato, esse arroz não é tão barato. Ele custa muito mais caro, ambientalmente falando, do que dinheiro. Fabrício, além de espaços como lojinhas, cafés e restaurantes, é possível perceber uma tendência de feiras gastronômicas vegetarianas. Inclusive, você participou de uma delas recentemente. E qual é a proposta dessas feiras? Olha, realmente existe uma tendência que isso se diversifique e se amplie. São 3 propostas, na verdade. A primeira é disseminar a cultura do vegetarianismo e do veganismo, ter isso mais aberto para a população. A segunda é ter uma oferta maior de produtos. E a terceira é estimular o comércio local dos produtores locais, desses produtos artesanais, vegetarianos e veganos. Então, todos ganham. Fabrício, obrigado pela conversa. Eu que agradeço. O programa Abre Aspas fica por aqui. Você pode ver esta e outras produções do Laboratório de Jornalismo Audiovisual, o LabJor TV, na nossa fanpage no Facebook. Também pode acompanhar os bastidores do nosso trabalho pelo Instagram. Até mais!